Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Estamos juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus. Esse é o seu programa, A Voz da Profecia. E para nós que lhe apresentamos esse programa, o Quarteto Arautos do Rei e eu, é uma alegria muito grande estar com você, participar com você desse momento sublime. Quando nós louvamos a Deus, nós ouvimos, assistimos testemunhos e também, é claro, nós refletimos na Bíblia, na Palavra de Deus. Se você está vivendo um momento aí super especial, feliz, tudo certinho com você, glorifique ao Senhor por isso. Mas se os seus dias estão difíceis, complicados, passando assim por aquela hora que a gente não gosta de passar, de dor, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, não sei o que está acontecendo com você, mas se o seu momento está difícil, confie no Senhor. Lá no Salmo 30, verso 5, está escrito assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma linda promessa de Deus que fica em nosso coração e que nos acalenta, nos conforta nas horas difíceis. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há sempre um final feliz para aqueles que confiam em Deus. Porque Deus tem sonhos grandiosos, extraordinários, para aqueles que andam nos seus caminhos. Não tenha medo, o nosso futuro é glorioso, o nosso destino é grandioso quando nós confiamos no Senhor. Você então hoje vai, assim como sempre, ver testemunhos, vai ouvir mais músicas e eu terei o prazer de refletir na Palavra de Deus com você nessa nova série aqui no programa A Voz da Profecia, Gente como a Gente. Estamos juntos, A Voz da Profecia no ar.
Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, desse mundo e seus horrores, onde reina o mal. Põe um escudo constrói um muro à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Se nessa hora o que importa, me importa, é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Meu nome é Thiago Conceição Teixeira
Eu nasci numa comunidade carente do Rio de Janeiro e aos 14 anos decidi abandonar os caminhos do Senhor e viver nos caminhos que não era do agrado do Senhor. Eu decidi, sair da igreja e conheci uma pessoa que ela tinha um contato com uma pessoa que era traficante, que ele era dono do morro. Eu comecei a trabalhar com esse amigo só para fazer trabalhos pequenos, como chamar algumas pessoas para estar ali compondo a equipe ali do tráfico ali, mas foi o passar do tempo, eu fui me aprofundando e quando eu vi eu já estava dentro da situação e tão fundo que eu não sabia como sair daquela situação. Comecei a controlar ali naquele ponto ali de drogas e me tornei até dono dali do local. Então, ali foi assim momentos muito difíceis para a minha vida, porque a minha mãe acabou sabendo que eu estava no mundo do crime, então ela vivia momentos assim terríveis, Ela ia atrás de mim, subia numa Kombi abaixada, e ela parava às vezes na madrugada, ficava sentada ao meio-fio, esperando até eu aparecer para ver onde eu estava. E muitas das vezes assim Deus tocava no meu coração para mim retornar para casa com a minha mãe. Acabava passando o meu fuzil para outra pessoa e saindo do local e indo embora com a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito minha amiga e as orações dela também, Deus acabava quebrantando meu coração. Chegou um período que eu estava muito conhecido ali na minha área e a polícia fez uma ocorrência e eu acabei sendo preso. Não só eu, mas alguns colegas também foram presos. E ali, essa menina que eu namorava levou até um dinheiro para poder estar me libertando ali na mão dos policiais, que eles pediram um dinheiro na época. E esse dinheiro a minha mãe também não aceitou, porque era um dinheiro sujo, Então só eu permaneci ali e fiquei. Os meus colegas foram libertados. Como era de menor, fui mandado para o juizado de menor. Dali fui para a Polinter, A Polinter fui para ser julgado ali, Mas a minha mãe estava lá fora, ajoelhada, clamando a Deus para que Deus intervesse. E teve um policial que ele passou e falou para minha mãe assim: mãe, do jeito que o seu filho foi preso, com arma, por menos pessoas ficam presas, ele com certeza não vai ser solto. E pelo milagre de Deus, ele retornou depois de alguns minutos e falou assim: realmente o seu Deus tem poder, porque o seu filho não foi condenado. Então, assim, foi um milagre realmente de Deus na minha vida, entendeu? Eu consegui ser liberto, não ficar preso. A minha mãe e meu pai, eles decidiram vender a casa porque eu não podia ficar naquele ambiente mais ali, porque tinha alguns colegas até que eles se desbandaram para outro grupo e eles tinham muita inveja e raiva de mim e eles queriam me matar de qualquer jeito. Além de ter problema com a polícia, eu tinha problema com eles também. Então a minha mãe tinha que me tirar daquele local ali. E assim que minha mãe vendeu a casa, nós viemos para Itaboraí, compramos um sítio aqui em Itaboraí, mas mesmo assim, morando nesse sítio, eu não abandonei a vida do crime. Continuei ainda indo para o Rio e comandando ainda lá o tráfico no Rio e fazendo várias outras coisas de invasão de morros, entendeu? Transportando até armas para outros locais. Eu continuei ainda nos caminhos errados ainda. O que o inimigo mais quer hoje em dia é destruir. Ele realmente veio para matar, roubar e destruir. O que ele mais deseja hoje é acabar com a juventude.
Então ele tem armado muitas ciladas realmente para ceifar vidas dos adolescentes hoje em dia. Mas o que me fez realmente eu abandonar tudo foi voltar de novo para os caminhos do Senhor. E depois que eu também fui para o exército, né, servi, eu realmente desisti de viver a vida errada, entendeu? Então, assim, Deus realmente fez o melhor na minha vida. Se não fosse Deus, realmente eu não estaria vivo hoje. E todos os meus amigos que viviam ali, todos eles estão mortos. Eu sou o único vivo. E quando eu vou lá nesse local hoje que eu comandava, que era o lugar que eu nasci, né, e me criei, todos hoje falam para mim, olham para mim e vê o milagre que Deus fez na minha vida. Comentam até que eu sou o único bandido vivo daquela época. E eu falo que foi Deus que fez o milagre na minha vida. Eu tinha me batizado, né, aos 8 anos, mas como eu me desviei dos caminhos do Senhor, né, eu me rebatizei de novo, já tem 3 anos. E assim, eu louvo a Deus por eu estar sendo sempre ativo na igreja, por eu hoje estar na liderança, né, da Igreja Central, ajudando outros membros, contando meu testemunho para outras pessoas, para que as pessoas possam ver que realmente Deus é Deus. Porque quando Ele realmente tem propósito na vida de cada um de nós, né, que teve a propósito na minha vida, tem na vida das pessoas também. Que Ele pode fazer um milagre também. Basta só nós confiarmos nesse Deus tão maravilhoso. Graças a Deus, Tiago, que você voltou para os caminhos do Senhor. Você se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu de você. Você se desviou do caminho do Senhor, mas o Senhor nunca se desviou de você. Porque você sempre foi, é e será um filhinho amado do Pai Celestial. Celebramos aqui a sua vitória, o seu retorno para a casa do Pai. E que esse seu testemunho seja uma inspiração para todos que estão nos assistindo agora. E eu quero apresentar um presente muito maravilhoso, que já há algum tempo apresento aqui no programa A Voz da Profecia, e eu tenho o prazer de ser o apresentador desse material, desse DVD. É o estudo bíblico Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material aqui é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser tê-lo, é só pedir. Liga para a gente em horário comercial nesse número aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. É assim, não é? 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente, conversa com o pessoal da nossa escola bíblica, nossos amigos queridos que vão lhe atender, e você vai passar para nós o seu endereço para que nós possamos enviar o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz diretamente para suas mãos. Esse é um curso bíblico, baseado em ensinos do apóstolo Paulo em suas diversas cartas no Novo Testamento. Outra possibilidade de você ter o DVD é você mandar uma mensagem de texto para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Dizendo que você quer esse material. Nós retornaremos seu contato e assim vamos enviá-lo gratuitamente como um presente da Novo Tempo para você. Muito bem, hora do intervalo rápido como sempre. A Novo Tempo tem aí algumas mensagens, algumas publicidades, e eu tenho certeza que você gosta desses intervalos também, porque sempre aprendemos alguma coisa legal, mas em seguida eu volto. E hoje vou compartilhar com você um pouco na nossa série Gente como a Gente, personagens bíblicos. Nós vamos pensar um pouquinho na história de Ló. Pequenos erros e grandes perdas. Você vai ver, espera aí. E aí, tudo bem? É bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia, e a gente está nessas primeiras semanas de janeiro, nós estamos trabalhando a série Gente como a Gente. São personagens bíblicos.
Uns que são mencionados assim com uma grande riqueza de detalhes em relação à história deles na Bíblia. Outros não há tanta informação. Uns acertaram bastante, são para nós um exemplo digno de ser imitado, são uma inspiração para a gente, mas há aqueles que vacilaram bastante, fizeram o que não deviam fazer. Então, com eles a gente aprende por contraste, a gente aprende o que a gente deve evitar, não fazer o que eles fizeram, não é? Então é assim, esses personagens bíblicos não são necessariamente heróis bíblicos, gente que só fez coisa certa, só acertou, só deu bom exemplo. De todos, nós vamos tirar, de alguma maneira, lições que sejam importantes para nós, como estímulo ou então como advertência. E o nosso personagem bíblico de hoje é Ló. E eu coloquei o título aí, Ló, grandes perdas, né? Pequenos erros e grandes perdas. Porque você vai ver na história de Ló exatamente isso. Ele foi vacilando em coisas aparentemente pequenas, mas depois, infelizmente, a sua história torna-se triste, porque as suas perdas foram grandes. Mas antes de abrir a Bíblia e a gente começar a leitura do texto, eu quero orar com você. Pode ser? Pense em Deus comigo. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Tua santa presença, e nessa hora unimos nosso coração e nossos pensamentos e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos Tua palavra, a amarmos Tua palavra, e que as advertências aqui contidas sejam uma instrução segura para todos nós. Oramos em Jesus. Amém. Amém e amém. Ló era filho de Harã, e Harã era irmão de Abraão. Nos 2 programas anteriores, nós pensamos na história de Abraão, o amigo de Deus. E, aliás, se você não assistiu, se você perdeu esses temas, você pode procurar no NT Play. Lá estão todos os programas, a voz da profecia, desde que nós começamos o programa há pouco mais de 2 anos. E eu tenho certeza que você vai encontrar lá muitas mensagens, inclusive essas mais recentes, essas últimas, já desse ano, 2 temas relacionados a Abraão, o amigo de Deus. Mas, como eu disse, Ló era filho de Harã, irmão de Abraão. O pai de Ló, ele morreu ainda novo em Ur dos Caldeus. E Ló foi levado de Ur para Harã, cidade com o mesmo nome do pai dele, e ele foi levado pelo seu avô Terá, juntamente com Abraão e com a sua esposa Sara. Em Harã, de acordo com a Bíblia, Terá morreu. Então de Harã, Ló seguiu para Canaã com o seu tio Abraão. Em Gênesis capítulo 13, está escrito que Abraão era muito rico, e Ló, vivendo na companhia do seu tio, também enriqueceu, também prosperou bastante, e cada vez mais ambos prosperavam. Então chegou um momento em que houve muitas contendas, muitas rixas, intrigas entre os servos de Ló e os servos de Abraão, os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. E a Bíblia diz que o velho patriarca disse assim para Ló, para o seu sobrinho: olha, nós não podemos viver assim, nós somos parentes. Então, já que está havendo toda essa dificuldade no relacionamento dos nossos servos, é melhor que nós nos separemos. Escolha um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolha um lado e você vai para um e eu vou para outro, a fim de que nós não vivamos dessa maneira, tendo tanta contenda. E sabe qual foi a reação de Ló diante dessa colocação do seu tio, diante da colocação de Abraão? Eu vou ler aqui com você Gênesis capítulo 13, versos 10 e 11. Eu disse Gênesis 13, versos 10 e 11. Na minha Bíblia está escrito assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro.
Ló olhou para um lado, olhou para o outro, e aí viu que um lado era bem melhor do que o outro. E Ló foi egoísta e foi descortês. Ele deveria ter dito ao seu tio: olha, tio, não, por favor, o senhor tem a preferência, o senhor escolhe. Se o senhor preferir um lado, eu vou para o outro, mas quem tem a preferência, quem deve escolher é o senhor e não eu. Só que como Abraão colocou diante de Ló a possibilidade dele escolher, Ló olhou para um lado, olhou para o outro e escolheu o lado melhor. O melhor para mim, claro, melhor em termos materiais. No entanto, Ló escolheu o pior em termos espirituais. Eu aproveito e digo para você, não há nenhuma vantagem nas conquistas materiais se elas são obtidas com algum prejuízo espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso está lá em Marcos capítulo 8, verso 36, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ló escolheu o melhor, repito, no sentido material, mas ele sabia que aquilo era o pior no sentido espiritual. Veja aqui agora, Gênesis 13 ainda, nos versos 12 e 13. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A gente sabe que a cidade de Sodoma já existia por volta do ano 2000 a.C. No tempo de Ló, Sodoma era considerada a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão. Ela se situava numa planície, embelezada por sua fertilidade. Era conhecida como a terra da palmeira, da oliveira, da videira. As flores coloriam o ambiente em Sodoma o ano inteiro. O gado, o comércio, os adornos orientais transformaram Sodoma em o esplendor da época. E Ló desejou ir para lá, apesar de Sodoma ser também considerada a capital do pecado. Ociosidade, riquezas, lazer, levaram os habitantes da cidade de Sodoma ao amor ao prazer. Eles se entregaram à satisfação sensual, surgindo assim vícios, crimes, orgias, onde as mais vis e brutais paixões humanas não eram refreadas. Os sodomitas seguiam o mesmo caminho de impiedade dos contemporâneos de Noé. E o texto bíblico que nós lemos diz aqui em Gênesis 13, no verso 12, que Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Você compreende? Ló ia gradativamente se aproximando da cidade de Sodoma, mesmo sabendo que Sodoma era considerada a capital do pecado. Ló ia lentamente se aproximando de Sodoma. Quando Ló saiu de Harã com Abraão, ele revelou disposição de viver de forma diferente dos pagãos, porque Ló seguiu com Abraão sabendo que Abraão havia recebido um chamado de Deus para viver de forma diferente dos outros, até para ser uma inspiração para os outros, em relação ao fato da existência de um Deus único, Criador dos céus e da terra, e que abençoa e transforma a vida dos seus filhos. Ló saiu de Harã, com Abraão, com esse propósito de aproximar-se mais de Deus e viver de forma diferente daquelas pessoas envolvidas pelo paganismo. Mas, lamentavelmente, essa aproximação gradativa de Sodoma estava revelando que Ló sentia saudades da sua vida anterior. Meu amigo, minha amiga, em nosso desejo de voltar à velha vida, nós nos revelamos indignos da nova vida que nós recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso? Eu vou repetir. Quando nós revelamos saudade da nossa velha vida, nós nos demonstramos indignos da nova vida que nós recebemos
por meio de Jesus, por meio da palavra de Deus. E você me dirá assim, mas pastor, como saber se nós temos saudade da vida anterior? Isso se revela quando nós voltamos às velhas práticas, às práticas anteriores. Você compreende na experiência do próprio Ló que a Bíblia diz que ia armando suas tendas até Sodoma, que lentamente ia se aproximando daquele povo que vivia não apenas no paganismo, mas uma vida de completas perversões sexuais. Talvez Ló pensasse assim, eu e minha família, nós temos cabeça feita, nós não seremos influenciados por essas pessoas, nós vamos para o meio delas, vamos nos beneficiar com o que há de bom em Sodoma, mas certamente nós não seremos influenciados pelo que há de mal, pelo contrário, nós é que vamos influenciá-los para o bem. Mas do mesmo jeito que quem brinca com o fogo mais cedo ou mais tarde se queima, acredite, quem brinca com o mal, quem se aproxima do mal, mais cedo ou mais tarde se torna vítima dele. A sabedoria para os filhos de Deus está em seguir o conselho do Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A história de Ló e sua família não seria tão triste se Ló tivesse atendido esse conselho. Se Ló não tivesse andado de acordo com o conselho dos ímpios, não tivesse parado no caminho dos pecadores, não tivesse se assentado na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que evita o envolvimento progressivo com o mal. Feliz aquele que corta o mal pela raiz. Agora aqui em Gênesis capítulo 14, está escrito, e eu vou lhe falar de uma maneira resumida, inimigos de Sodoma se unem e eles guerreiam contra a cidade. Invadem Sodoma, levam bens e pessoas, incluindo Ló e a família, com todas as posses que Ló havia adquirido. Então Abraão é informado. Está escrito que Abraão reuniu 318 homens e ele vai e consegue resgatar Ló e os seus bens e as pessoas de Sodoma que foram sequestradas. Mas olha aqui uma coisa, mesmo após esse susto tremendo, Ló continua em Sodoma. Ló apanha e não aprende. Você já viu gente assim? Apanha, como a gente diz popularmente, quebra a cara, mas mesmo assim não aprende, continua dando a cara para bater, continua quebrando a cara. Quantas vezes nós também somos assim teimosos, insistentes na direção errada? Será que eu estou falando agora para alguém que já teve claros sinais de que precisa romper com alguma prática errada? Nessa hora o Senhor lhe diz, filho, sai daí, deixa isso, volte-se para mim. Eu posso perdoar você, transformar você e libertar você de todo esse mal. Gênesis capítulo 18 agora. Vamos avançando aqui na história de Ló. Deus disse para Abraão que os pecados de Sodoma estavam se agravando e que Sodoma seria destruída. Mas aí Abraão intercede e diz assim, Senhor, se em Sodoma existirem pelo menos 10 justos, o Senhor promete não destruir a cidade, e Deus disse sim, se pelo menos 10 justos viverem ali, eu não destruirei a cidade. Gênesis 19, 2 anjos vão a Sodoma, e Ló, diz a Bíblia, está sentado junto à entrada da cidade. Isso, inclusive, é um indicativo de que Ló era um dos líderes do povo de Sodoma. Ló estava completamente envolvido com a vida de Sodoma. Então, estou aqui agora em Gênesis capítulo 19. Os anjos chegam a Sodoma, eles são hospedados por Ló, e não demora muito, está escrito que a casa foi cercada por homens de Sodoma, novos e velhos, cercaram a casa. Eu vou ler o texto, está aqui, Gênesis capítulo 19, a partir do verso 5. E chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Homens novos e velhos cercam a casa de Ló,
onde os dois anjos estão hospedados, e eles dizem estas palavras: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Noutra versão diz assim: para que nós os conheçamos. Porém, o verbo conhecer aí no original hebraico tem o mesmo sentido dessa tradução que eu tenho nas minhas mãos, para que nós abusemos deles, ou seja, para que nós tenhamos relações sexuais com eles. Nesse caso aqui, relação homossexual. A homossexualidade era um dos graves problemas de Sodoma. E a situação é tão complicada que a Bíblia diz, Ló diz assim, agora verso 6, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para vocês, façam com elas o que vocês quiserem, porém nada façam a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. É claro que a essa altura Ló já havia percebido que aqueles homens eram anjos de Deus. Então Ló pensou no absurdo que seria se aquelas pessoas depravadas de Sodoma tentassem tocar nos anjos do Senhor. Então Ló, no seu desespero, diz: senhores, por favor, não façam isso. Eu tenho aqui 2 filhas, elas são virgens, eu posso entregá-las a vocês, façam o que quiserem, mas não toquem nesses homens. E sabe qual foi a resposta daqueles que estavam lá do lado de fora? Eles disseram: não, nós queremos estes 2 aí, não as suas filhas. E agora nós vamos fazer a você pior do que nós faríamos com eles. E quando tentaram invadir a casa, está escrito que os anjos de Deus puxaram Ló para dentro de casa, fecharam a porta, e pelo poder de Deus, todos aqueles que estavam em volta da casa ficaram completamente cegos. E os anjos disseram assim para Ló e para sua família. Vou agora para o verso 16. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Na verdade, eu gostaria de ler antes. Vou aqui agora para o verso 12. Então os homens disseram a Ló, depois que todos aqueles que estavam em volta da casa ficaram cegos, então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar. O Senhor nos enviou para destruí-lo. E então está escrito que Ló saiu para falar com aqueles que estavam para casar com suas filhas, com seus futuros genros. E Ló disse para eles assim: por favor, saiam da cidade, Deus vai destruir esse lugar, tudo aqui será queimado. E sabe qual foi a resposta dos futuros genros? Eles disseram: espera aí, o senhor está de brincadeira com a gente, Deus vai destruir, vai mandar fogo, vai queimar tudo isso. Talvez algum deles tenha dito assim: mas você não disse que o seu Deus é um Deus de amor? Se Deus é amor, como que vai mandar fogo? Como que vai queimar tudo, inclusive as pessoas? Eles se esqueciam que Deus é amor, mas Deus também é justiça, e justiça é santidade. Eles se esqueceram de que Deus ama o pecador, porém Deus abomina o pecado. E todo pecador que se apegar ao seu pecado será destruído juntamente com ele. O testemunho de Ló não teve força, até porque ele estava condescendendo com aquela realidade de Sodoma de alguma maneira. Ele estava no meio de toda aquela podridão. O seu testemunho não teve força, os seus futuros genros não atenderam ao seu chamado. E finalmente acontece isso, como eu havia lido, como Ló e sua família se demoravam, os anjos pegaram todos eles, Ló, a esposa e as filhas, e puxaram para fora da cidade. E então os anjos dizem assim para Ló e sua família: sigam para frente, não olhem para trás e fujam para o monte. E Ló olhou para o anjo e disse assim: Senhor, para o monte assim não, deixa eu ir para um lugar mais cômodo, tem uma cidadezinha ali perto, Zoar, eu não poderia ir para lá, por que para o monte? Como que dizendo assim, a orientação do Senhor é boa, mas dá para a gente fazer aqui, ajustar as coisas, dá para o Senhor atender aqui a minha conveniência.
E Ló acabou indo para essa cidadezinha em vez de ir imediatamente para o monte. A sua obediência foi parcial. A gente sabe a história. Ló perdeu a família. Aqui no verso 26 está escrito que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Porque, na verdade, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O erro da mulher de Ló não foi simplesmente olhar para trás, mas o fato de olhar para trás e revelar saudade do que ela havia deixado para trás era uma indicação clara de que ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E no verso 30 está escrito que as filhas de Ló, certo dia, o embriagaram e se deitaram com ele. Tiveram uma relação incestuosa com o pai, demonstrando que receberam total influência da juventude sodomita. Oh, meu amigo, minha amiga, hoje de forma muito semelhante ao tempo de Ló, nós vivemos num vale de pecaminosidade que experimenta a sua última noite de prazeres, de licenciosidade, de materialismo, de incredulidade. Aproxima-se, segundo a palavra de Deus e as profecias bíblicas, aproxima-se rapidamente o fim. E o Senhor Jesus nos advertiu, eu leio Lucas capítulo 17, Jesus nos advertiu no seu sermão profético de que assim como aconteceu nos dias de Ló, também acontecerá em nossos dias. Lucas capítulo 17, a partir do verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tudo parecia normal em Sodoma, até o dia quando Deus tirou Ló e sua família de Sodoma e choveu fogo do céu e destruiu a todos. Jesus disse, assim também será no dia quando o Filho do Homem ou o Filho de Deus se manifestar. Você acreditando nisso ou não, logo cairá fogo no vale e todos que permanecerem nele serão destruídos. Esse mundo se tornou um grande vale de pecado, de maldade. Nesse mundo perdido que caminha para a destruição, a nossa única segurança está no monte. Lembra que os anjos disseram para Ló e sua família, sigam, vão para frente, não olhem para trás e subam o monte, vão para o monte. No alto do monte vocês estarão seguros. Hoje também existe um monte para todos que estamos nesse vale perdido, e o monte é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Eu convido você a fugirmos para o monte, para Cristo, a buscarmos cada dia mais uma experiência profunda e real com o nosso Senhor. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, trata a respeito dos juízos e dos atos de misericórdia de Deus, ele faz referência ao livramento de Ló. E me encanta ler esse texto, porque apesar de Ló ter cometido esses pequenos erros, que acabaram se transformando em grandes perdas, a Bíblia me diz algo a respeito de Ló que me traz conforto. Eu disse, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. Verso 7 e 8 está escrito assim, mas depois que Pedro diz que Deus reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados deles, Pedro diz assim, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Veja, Pedro diz, Deus livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Apesar dos vacilos de Ló, no seu coração ainda havia uma insatisfação com o pecado.
e um desejo de ter uma vida nova e uma vida diferente. Você compreende? Pedro está dizendo que Ló sofria ao ver a impiedade do povo de Sodoma, mas que pena que ele não saiu de lá. Se ele tivesse saído antes, certamente a sua história, a história da sua esposa e de suas filhas teria sido diferente, de preferência que ele não tivesse nem ido para lá. Mas infelizmente ele foi, e ele permaneceu lá com a sua família. E quando saiu, saiu porque foi retirado às pressas pelos anjos. Ele devia ter saído muito antes. Contudo, o Senhor, em sua infinita misericórdia, e conhecendo o coração de cada um, certamente Ele estendeu a Ló o seu perdão. E Deus estende a mim e a você também o seu perdão, a todos nós que somos pecadores. Quem é justo? Quem é digno do perdão de Deus? Quem é que tem uma vida completamente isenta do pecado? Nenhum de nós. Por isso que nós não temos o direito de desprezar nenhum pecador, porque se nós desprezarmos os pecadores, nós desprezaremos a nós mesmos. Nenhum de nós é digno do perdão de Deus, mas todos os pecadores, independentemente de quais sejam os seus pecados, podem receber o perdão do Senhor, se reconhecerem suas fraquezas e clamarem pela misericórdia, pela graça de Deus. E algo que me encanta no Evangelho, e eu digo sempre isso aqui, é que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Deus tem poder para nos livrar do pecado, Deus tem poder para nos tirar de todo o domínio do mal, seja ele qual for. Não existe vício, não existe pecado, não existe fraqueza que você tenha, que eu tenho, que Deus não possa nos perdoar disso e também nos transformar, nos dar uma nova vida. Em Jesus Cristo há justificação, há perdão, mas também há santificação, há transformação. Eu gosto de dizer que o povo que Deus salva, Ele transforma. E Deus faz isso porque Ele nos ama. Ele quer nos libertar da culpa, mas também do domínio, da força do pecado, para nos dar uma nova vida. Que Deus abençoe você, que você e eu aprendamos com a história de Ló. Primeiro, que a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar com o mal. Nós temos que nos desviar do mal, nós temos que nos afastar do mal. Quem brinca com o pecado, lembre-se disso. É certo que mais cedo ou mais tarde se tornará vítima do pecado, assim como quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde se queima. A gente não pode brincar com o pecado. Mas se vacilar, se cair e for humilde, será por Deus perdoado, será por Deus agraciado, porque o Senhor conhece o nosso coração. Deus sabe tudo o que vai no íntimo de nossa alma. Que o Senhor abençoe você. O quarteto vai cantar, e essa música é um chamado para você e para mim. Ouça agora, Arautos do Rei, segue-me. Seguia tristemente só, ninguém a me observar. Curvado ao fardo andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo do mundo a me atrair. E sua voz suave pude ouvir. Na senda do Calvário, meus pés também cansei. E sob a cruz pesada, sem forças me prostrei. Cansado peregrino, a noite chega ao fim. Oh, toma a cruz e segue junto a mim. No esforço meu por ti, Jesus,
às vezes me gabei, quão grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te seguir, e sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, por perda eu os pus, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Depois de tudo que nosso Senhor viveu, sofreu e passou por nós, agora Ele olha para mim, Ele olha para você e diz assim: segue-me, vem andar pelos meus caminhos, porque tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu enfrentei por você, foi para lhe dar o direito de ter uma nova vida, de ser uma nova pessoa. Foi para livrar você do mal que lhe domina, que lhe escraviza, que lhe faz sofrer. Segue-me, vem que você vai ver que o meu poder é suficientemente grande para lhe puxar de baixo para cima, para lhe dar uma nova oportunidade, para lhe dar uma nova vida. Eu perdoo você porque eu amo você, mas também porque eu amo você, eu liberto você de todo mal. Eu concedo a você o poder de ter essa nova vida, para que você seja livre, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você tenha esperança, para que você olhe para o futuro sem medo, nem mesmo o medo da morte, porque estando comigo, seguindo-me, você vai saber que nem a morte pode separar você de mim. Quando você me seguir, você vai entender que a morte é apenas um descanso, uma interrupção temporária da vida, porque um dia eu vou resgatar você da morte, eu vou levantar você com um corpo novo, perfeito e glorificado para a vida eterna, mas você precisa me seguir. Você está disposto a seguir o Senhor? Vem agora, Jesus está chamando você. Entregue sua vida nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero te seguir, eu quero ter sabedoria para viver, eu não quero brincar com o mal e com o pecado, eu quero me livrar do pecado que me domina, eu quero ter uma nova vida. Faça isso e o Senhor recebe você, perdoa e transforma, porque Ele é Deus. Vamos orar juntos? Vamos fazer essa nossa oração de entrega ao Pai. Ore a Deus comigo agora. Senhor, graças nós te damos por Tua palavra, pela advertência, Senhor, que vem da Tua palavra por meio da vida de Ló, que apesar de ter um coração sincero, vacilou, brincou com o mal e acabou vivendo situação delicada e difícil, juntamente com sua família. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos lições da Tua palavra. Nas Tuas mãos colocamos nossa vida, Te recebemos como nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos e transforma-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus ouve sua oração. Deus recebe você como um filhinho precioso, como uma filhinha querida. E se o Senhor permitir, a gente se vê outra vez na próxima semana, tá bom? Fica firme em Deus. Vitória no Senhor. Um abraço. Tchau.